Os olhos do Senhor percorrem a terra para fortalecer aqueles cujos corações são totalmente teus. Então, nessa manhã, Pai, exaltado seja o teu nome, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão dos nossos corações. Nós reconhecemos que sem ti nada nós podemos fazer, mas contigo nós saltamos as muralhas. Então, Pai de amor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, porque digno tu és de receber todo louvor e toda adoração. E nós vamos declarar sempre os teus olhos. Sempre os teus olhos, Pai precioso. sempre atentos permanecem em mim. Meus teus ouvidos
tentadas, Quem entenderá? acusações contra os filhos de Deus. Ninguém impedirá o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Sim, Jesus. Obrigado pela tua proteção, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu zelo, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada amanhecer sobre nós. E obrigado porque o Senhor está sempre conosco para nos ajudar. Pai, obrigado por esse dia, Pai. Fala conosco poderosamente, que possamos abrir os nossos corações para receber a tua palavra, que esta palavra ela caia em boa terra, que ela venha produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Abençoa os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Abençoa o povo lá daquela cidade de Reiutaro, minha cidade. Abençoa aquela congregação, sempre aquele povo, Senhor. Abençoa. Nós oramos pela paz mundial, nós oramos, Pai, para que haja diálogo, para que haja entendimento, Pai. Pai, nós oramos por aquelas famílias lutadas, Pai, que perderam pessoas agora recentemente, Pai, ser com essas famílias. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, para, Pai, te cultuar. Já te louvamos, já te adoramos. Amém. E agora queremos receber este alimento que é a Tua palavra tem sido o nosso sustento. Queremos te louvar e te agradecer em nome do Teu filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo em Tiago, capítulo 3. Hoje nós vamos falar de algo muito sério, de algo que é muito importante, que são das difíceis tarefas da vida. E aqui a gente vai encontrar na Bíblia este versículo, este capítulo de Tiago, que realmente é algo que nós precisamos melhorar, né? Quanto à nossa língua, quanto ao que a gente está falando, né? E se existe algo que é difícil para nós, para qualquer um de nós, e a Bíblia fala isso, é nós controlarmos este membro que é tão pequeno, mas tem um poder muito grande de destruição ou de bênção, né? Então a gente precisa saber usar a língua para que a gente seja abençoado, e a gente quer que o nosso Senhor se manifeste de uma forma plena sobre nós, para que a gente possa então ser pessoas do bem, pessoas que vão semear a palavra do Senhor, amém? Então aqui em Tiago 3 diz o seguinte: meus irmãos, eu estou lendo aqui na Nova Bíblia Viva, é uma versão, talvez vocês não tenham, mas eu vou ler aqui nessa versão que eu achei mais fácil da gente entender o capítulo, né? Faz o seguinte: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres na igreja, pois nós mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo mais. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte lá para onde quisermos por meio de um freio em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Ela é cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Isso é uma parte muito importante para que a gente possa entender. E realmente, né, ela pode transformar a nossa vida em destruição e desastre quando a gente não sabe usar. Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal, a ave tem vida, qualquer réptil e criatura do mar, mas nenhum homem consegue domar a língua. Ela é incontrolável e está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens e seus feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Aqui está dando uma exortação para nós, que é evidente que isso não está certo, a gente usar a nossa língua, a nossa boca para falar isso, né? Acaso pode, de uma fonte d'água, jorrar primeiro água doce e depois água amarga?
Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não. Não, e não pode tampouco tirar água de um poço salgado. Água doce de um poço salgado. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade. Aqui tem um conselho maravilhoso para que a gente possa mudar. Então, essa maneira de nós usarmos a nossa boca, a nossa língua, né? Então, aqui, daqui para frente, a gente vai ver que este capítulo nos exorta a nós fazermos dessa forma, né? Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons. Se vocês forem amargos, invejosos e egoístas, esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são as espécies de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras, e cheia de bons frutos. Não trata os outros pela aparência e é sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Olha que maravilha. Então aqui nós vemos realmente que nenhum homem é que consegue, como o Senhor da Bíblia está falando, domar sua língua, segurar sua língua. E realmente uma das grandes dificuldades do ser humano, eu me coloco nesta questão, é você saber falar na hora certa, saber falar aquilo que você deve falar sem machucar, sem causar destruição e sem causar desastre. E aqui, né, quando a gente lê aqui o versículo 5, diz que, o versículo 6, a língua é uma chama de fogo, ela está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo na língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Então, é importante que nós saibamos usar as palavras, que nós saibamos falar no momento certo. A palavra de Deus diz que a palavra branda alivia o furor, não é verdade? Mas poucas pessoas conseguem fazer isso, porque a gente vive no mundo do corre-corre, não é verdade? Do estresse, a gente está sempre agitado, a gente está sempre fazendo alguma coisa com muita rapidez. E às vezes a gente é atacado e a gente não consegue, às vezes, se desarmar. Meu filho sempre fala: pai, vamos desarmar a bomba, né? Vamos desarmar a bomba. O Felipe tem essa sabedoria, né? Ele sempre fala: vamos desarmar a bomba, porque às vezes a gente trabalha num sistema que é muito estressante, as pessoas cobram muito, tem que ser muito rápido. Aí a cobrança de fora, a cobrança de dentro, e o meu filho sempre fala: vamos desarmar as bombas, vamos desarmar a bomba, vamos desarmar, filho, vamos lá então, vamos tentar desarmar. Mas não é fácil a gente desarmar, não é fácil. Mas a palavra de Deus também diz que não é fácil, mas é possível. E a maneira que a gente pode fazer para a gente controlar a nossa língua é depender da graça do Senhor, é depender do Senhor todos os dias, é ir realmente à presença do Pai e dizer: Senhor, eu não vou entrar em contenda, Senhor, eu não quero ser um causador de destruição, de desastre, porque pode destruir a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Uma palavra proferida, ela gera, sabe, guerra, uma palavra só, guerra familiar, guerra entre amigos, guerra no país, e a gente precisa se desarmar. São tarefas difíceis. Eu li um livro do Toscar, talvez há uns 20 anos atrás, ele dizia: as difíceis tarefas da vida. Se existe algo que é difícil, é você controlar esse membro que é pequenininho, né, mas que tem um poder muito grande, né? A difícil tarefa de perdoar, a pastora falava quarta-feira passada sobre a difícil tarefa de perdoar, e ela falava sobre José. José é vendido pelos irmãos,
José chegou ali e ficou no cárcere durante muito tempo. José, depois, a gente sabe que foi governador, recebeu os irmãos, perdoou os irmãos. Para ele foi fácil? Não. Ele dependeu da graça do Pai, ele dependeu de Deus para que o seu coração fosse transformado. Por quê? Eu creio que pela natureza que ele tinha como homem, se não fosse a ação de Deus sobre ele, se não fosse a ação de Deus sobre ele, se não for a ação de Deus sobre nós não temos poder de resolver nada, meus irmãos. Então nós temos que ter essa certeza do nosso coração. Nós precisamos depender totalmente do Deus Todo-Poderoso para que a gente possa ser canal do fluir de Deus, para que a gente não venha a ser muro, mas para que a gente venha a ser ponte, para que a gente não venha a ser escuridão, para que a gente venha a ser luz, né? A difícil tarefa de perdoar. E tem uma frase que eu vi que diz o seguinte: a apunhalada às vezes nem dói, o que dói é saber quem nos apunhalou, né? A pessoa que nos apunhalou. Às vezes são pessoas que a gente ajudou, que a gente deu a mão, que a gente estendeu naquele momento que mais precisava, e depois você recebe uma apunhalada, né? Mas isso te machucou por quê? Porque normalmente as pessoas que te machucam são as pessoas que você considera mais, são pessoas distantes de você. Mas o nosso Deus, Ele quer nos dar essa capacidade da boa convivência, se possível, tem de paz com todos os homens. O que nos exorta aqui na segunda parte desse capítulo, quando fala da sabedoria que vem do alto, é exatamente isso, que a sabedoria de Deus é amável, ela é pura, a gente vai ver mais na frente isso, né? A difícil tarefa de se calar, a gente tem a dificuldade de se calar, sabe? Ontem eu vi uma cena dentro da minha própria loja, estava chovendo, um senhor de 86 anos foi enxotado por um rapaz que trabalha lá conosco. Vai embora, vai embora. Eu estava tão distante, eu não podia entrar naquele momento. Se eu entrasse naquele momento, ia acontecer uma confusão, porque o cara não ia aceitar, porque eu ia. Aí eu fiquei calado, tive que me calar. Mas achei um absurdo. Estava chovendo, ele está dentro de uma loja, o cara vai querer que ele saísse e a gente deve se calar. Mas aí tem outra frase que eu gosto sempre de ouvir, de ver frase que diz o seguinte: no meu silêncio fechei portas que dificilmente eu vou abrir de novo, não por orgulho, mas por respeito a mim mesmo. Você respeita a pessoa, mas é importante também, meus irmãos, a gente escolher com quem a gente vai conviver, sabe? Você perdoa é uma coisa, agora querer conviver já é outra coisa. Deus te respeita nesse quesito. A pessoa está sempre te machucando, você fala milhões de vezes, e a palavra de Deus que a gente tem que perdoar, não 7, mas 77 a gente perdoa. Mas daí você conviver sempre com uma pessoa que está sempre te ferindo, não. Isso Deus não quer. Então achei muito interessante. No meu silêncio, fechei portas que dificilmente vou abrir de novo. Não por orgulho, a gente não pode ter orgulho, mas por respeito a mim mesmo. Ou seja, eu vou sempre me machucar, por isso não perdoo, e a pessoa continua na vida dela, continua na minha vida, e assim a gente vai prosseguir, sabe? Mas é difícil a gente se calar, é difícil, mas é bom, sabe, que a gente obedeça aquilo que o Senhor fala a respeito da sua palavra para nós. O silêncio também é música, a gente manda aqui, a gente fala, né? O silêncio também é música, sabe? É melhor a gente se calar do que a gente falar e haver destruição e desastre, porque a nossa língua pode causar isso, mas também ela pode causar bênção na vida das pessoas. E nós somos chamados, meus irmãos, para impactar o mundo não com ódio, não com amargura. Nós somos chamados para impactar o mundo através do amor, da reconciliação, da paz. O cristão, ele sempre deve pregar isso. E como eu falei, a gente não pode também ser bobão. A gente não é bobo, na verdade. Nós somos pessoas humildes, sim, mas humilde não é aquele que anda com o chinelo havaiano ou chinelo qualquer que seja de dedo e baixa a cabeça para mim. Você tem que falar em determinados momentos, dentro você sabe falar, né? As pessoas mais experientes diziam, né, quanto a gente se calar. Eu ouvi isso muitas vezes. Dizia o seguinte: nunca conte muitas coisas sobre você para os outros. Meus avós falavam isso, meus pais falavam isso. Não
nunca conte, saia contando. Para os outros, eu estou falando assim, outras pessoas que você não tenha confiança. Porque às vezes você tem confiança em uma pessoa, você pode contar. Eu acho que todo mundo aqui tem pessoas que são suas confidentes, você pode contar que você confia nessas pessoas. Né? E diz o seguinte, lembre-se, em tempos de inveja, o cego começa a ver, o mudo começa a falar e o surdo começa a ouvir. Então, é bom que a gente se cale. É bom que em determinados momentos a gente fique na nossa, porque isso vai ser preservação para a nossa vida, sabe? Tenha uma, duas, três pessoas que você possa expor aquilo que você está vivendo, é importante. Mas tem pessoas que você não pode contar tudo para outras pessoas aquilo que você falou. Então isso não é legal, sabe? Isso não é bom. E a palavra de Deus fala para a gente controlar a nossa língua. Pequeno órgão que pode destruir uma vida, pode destruir um país, pode destruir o nosso corpo. Aqui a palavra está dizendo isso. Né? Eu ouvi algo também sobre William Shakespeare, que é um poeta, dramaturgo, né? Dramaturgo. Em inglês, um dos considerados os caras mais inteligentes, ele falava, nunca espere nada de ninguém. Por isso que eu sou feliz. Eu nunca esperei nada de ninguém, por isso eu sou feliz. Esperar dói. Esperar dói. Aí ele escreveu algumas coisas. Ele diz, viva intensamente e recorde. E algumas coisas que são importantes para as nossas vidas. Ele falou, antes de falar, escute. Antes de falar, escute. Porque muitas vezes a gente está conversando com alguém e a gente não dá tempo da pessoa falar, a gente já está atropelando a pessoa com a nossa fala. Mas antes de falar, escute o que a pessoa tem para te dizer. Porque nós pecamos muito, meus irmãos, pela comunicação. A comunicação errada é um dos grandes problemas na família, no trabalho. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por isso que a comunicação é algo muito importante dentro de uma família, na igreja, no trabalho. Você saber se comunicar. Foi isso mesmo que você falou? Porque às vezes a gente entende mal. E por às vezes a gente está já estressado, é uma centelha para arranjar uma confusão. Então é importante, meus irmãos, a gente escutar antes de falar. Como é importante a gente ter essa capacidade. Eu digo para você, pela força do braço da carne, ninguém vai conseguir. Só pela graça do Pai, pela graça do Senhor. Outra coisa que ele escreveu, antes de escrever, pense. Porque às vezes a gente sai escrevendo. Antes de escrever, pense. Porque a palavra não vai voltar. Né? Aquilo que você escreveu e você lançou nas redes sociais também não volta, porque as pessoas vão ler. Você pode até editar depois, mas vai causar, como você escreveu a primeira vez, um impacto nas pessoas que leram, não é verdade? Antes de criticar, examine-se. Examine aquilo lá. Será que eu posso criticar isso? Será que isso está certo? Será que isso está errado? Como examinar, sabe? A própria palavra diz, antes da gente iniciar, que o homem tem que examinar-se a si mesmo. E como é que a gente não vai examinar aquilo que está sendo falado conosco? A gente tem que examinar. Será que está certo antes de criticar? Antes de eu sair proferindo com a minha língua mortífera que é, na verdade, todos nós temos, antes de eu sair aí julgando, vamos dar uma segurada, sabe? Isso é para as nossas vidas, né? Antes de ferir, sinta. Antes de ferir, sinta. Sabe, antes de você ferir, porque quem só fere quem está ferido, não é verdade? Mas se coloque no lugar do outro, sabe? Eu gosto muito de falar sobre a empatia cognitiva e a emocional. A emocional é o que você sente pelos outros, a cognitiva é o que você vive pelos outros, sabe? Por que eu estou falando isso? Uma pessoa que morou sempre no Leblon, ela não vai ter a mesma compaixão que uma pessoa que morou lá no interior da Paraíba, do Ceará, por aquelas pessoas que moram lá. Essa empatia cognitiva, ela te leva a sentir o que você sentiu lá naquela época, por aquelas pessoas que estão vivendo hoje lá. Você sente por aquela pessoa porque você viveu. Uma pessoa que morou sempre no Leblon, ela não vai ter isso, ela não viveu aquilo, então ela não tem obrigação e nem tem vivência para aquilo. Sabe, a gente
muitas vezes se colocar no lugar do outro, como se a gente estivesse sentindo pelo outro. É isso que o Senhor tem que falar. Olha, antes de você julgar as pessoas, se coloca no lugar do outro, vê por outro ângulo, né? Observa pelo outro ângulo, sabe? E muitas vezes a gente está criticando, a gente está falando, sem saber o que a pessoa está sentindo, sem saber o que a pessoa está vivendo. Uma coisa que é muito errada, né, meus irmãos? A gente querer que a pessoa viva do jeito que a gente vive e as pessoas querem viver que a gente viva do jeito delas, não é verdade? Nós temos a nossa vida, cada um, como a palavra de Deus diz aqui, nenhum homem é capaz de domar, mas aquele que doma a sua língua, esse é abençoado. Antes de orar, tem uma coisa que é muito importante, nós temos que perdoar. O Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Para nós o seu reino seja feita a tua vontade. Aí diz o quê? Perdoa, como eu tenho perdoado vocês. Antes de orar, perdoe. Antes de gastar, ganhe. A gente falava sobre planejamento, e uma das coisas um dos tópicos que eu falei aqui foi sobre as finanças. As pessoas gastam mais do que ganham e não guardam aquilo que tem que guardar e sempre estão no vermelho. Quando não há planejamento, a gente falou sobre o navio também, né? Quando não há planejamento, é como um navio sem leme que vai sem direção nenhuma, não é verdade? Então, antes de gastar, a gente tem que ganhar, mas as pessoas metem o cartão aí no mercado depois para criar mais dificuldade, né? Falava com um japonês essa semana, um amigo que trabalha na Paraíba. Ele falava, meu amigo, falando comigo, eu já fui muito assim de pegar o cartão e passando, depois não tinha dinheiro para pagar. Mas eu aprendi, glória a Deus que ele aprendeu. Hoje eu só pago no débito, só pago à vista. Que bom que você aprendeu. Eu falei, amigo, eu não vou falar o nome para não expor o rapaz, né? O nome japonês, mas aí ele falou, graças a Deus eu aprendi, ensinei também minha esposa a não gastar no cartão, porque ela vai gastar mais o que foi. Que maravilha, meu irmão. Então, sabe, a gente tem que aprender a fazer isso. Antes de se render, tente de novo, sabe? Antes de se render em alguma coisa, antes de você desistir, vamos tentar mais uma vez para ver se vai dar certo. Se você vê que não tem jeito aquele negócio, você tem que desistir, mas antes de se render, sabe? Você tem que tentar de novo. E ele diz assim, antes de morrer, viva. Esse viver, eu quero trazer uma reflexão para nós nesta manhã. O viver é em Cristo, na verdade. Nós temos a abundância de vida em Cristo Jesus, meus irmãos. Antes de morrer, viva. Nós temos um Deus que enviou seu Filho amado para morrer no nosso lugar, e a vida que Ele nos promete é uma vida em abundância. A pastora estava aqui orando, quero trazer a memória que pode me dar esperança. Eu quero ter os meus pensamentos conectados com o Pai, para que as minhas ações sejam ações agradáveis e gerem resultados positivos para o reino de Deus. Sabe, nós precisamos mudar, né, o foco, sabe, nós precisamos estar ligados com o Senhor. E aqui, quando a gente vê a partir do versículo 13, fala sobre ser sábio. E eu queria falar um pouquinho mais sobre esse capítulo a partir do versículo 13. Que diz o seguinte: se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade. Ou seja, ser constante, meus irmãos, é difícil. Ser constante e abundante na obra do Senhor, porque o trabalho do Senhor, porque não é em vão. Ser constante na bondade, isso é uma dificuldade, mas é possível. Se você criar um hábito de abençoar, de ser bondoso, a palavra de Deus diz que até com um copo d'água você abençoa as pessoas. E a gente tem a opção de ser bom ou ser ruim. E aqui diz: se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente o que? Boas ações. É o que o Senhor quer que nós façamos, é isso. A nossa língua, ela vai ser domada pelo Senhor, assim como nós domamos os cavalos, não é verdade? E a gente leva os cavalos com freio na sua boca para onde a gente quer. O Senhor, nesta manhã, Ele diz: eu sou o Deus de vocês, eu sou o Senhor de vocês, e eu quero poder controlar a língua de vocês,
Mas para isso é necessário que vocês queiram, que vocês se rendam. O Senhor quer se manifestar a cada um de nós, só que nós somos o quê? Pessoas rebeldes ainda. Nós nos rendemos, não, a gente quer ter a nossa liberdade, a gente quer fazer do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha que tem que fazer, quando o Senhor na realidade diz que Ele quer nos instruir. Instruirei e te mostrarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas leis te darei o quê? Conselho. Logo para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Então, para o teu caminhar é a palavra do Senhor. Aquele que me segue jamais andará nas trevas, pelo contrário, terá sempre o quê? A luz da vida. João 12:8. Aquele que me segue jamais andará nas trevas, pelo contrário, terá sempre a luz da vida. Então nós temos da parte do Senhor tudo que nós precisamos, não para a nossa livração do desastre, não para a nossa língua destruir, mas para a nossa língua abençoar, para a nossa vida abençoar, se nós entendermos a sabedoria que vem do alto. Então a gente vai viver de uma forma sábia, constantemente, de maneira que as boas ações elas possam florescer, os bons frutos, na verdade, possam florescer. E se vocês a praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios, ou seja, a humildade tem que fazer parte. Nesse momento em que a gente se cala, a humildade tem que falar mais alto. Porque se o orgulho falar, a gente vai querer dar o troco com a mesma moeda, isso não é bom, sabe? A gente vai criar contendas. Mas todos nós, meus irmãos, estamos aqui nesse mundo trabalhando para que a gente seja melhor. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, eu me descontrolo em alguns momentos. Eu sei que você também pode passar por isso, eu não posso falar de você, mas eu posso falar de mim. Mas o meu alvo, o meu objetivo é melhorar a cada dia, é dizer: Senhor, assim como eu posso domar o cavalo, né, com freio na boca, Senhor, vem sobre a minha mente, sobre a minha língua, que eu tenha controle, que eu tenha o quê? O domínio próprio, é fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo se manifesta em mim e em você, ele tem esse poder, né, de se manifestar em você, e você realmente ter o domínio próprio, tá? Então a gente vê aqui, a gente precisa de humildade, então serão verdadeiros sábios. Contudo, se vocês se gloriarem, contudo, não se gloriem de serem sábios e bons, se vocês forem amargos, invejosos, egoístas. Esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambições egoístas, ali haverá desordem de todos os males. Num ambiente onde há inveja, onde há egoísmo, onde há contendas, esse ambiente não é de Deus, meus irmãos. Nós somos o quê? Sal da terra. Nós estamos nos lugares para temperar, porque o sal não é para salgar, o sal é para conservar, o sal é para temperar, não é verdade? Então, onde existe esse tipo de ambiente, nós temos que chegar como agentes de paz. Embora muitas vezes, eu estou me colocando no lugar, não seja possível, às vezes você se descontrola. Mas o que a gente está fazendo hoje aqui, diante do Senhor, é nos colocando mais uma vez diante dele, dizendo: Senhor, eu quero uma nova oportunidade para que eu possa mudar naquilo que eu errei até hoje. Que o meu dia de amanhã ele seja melhor do que o de hoje, porque o de ontem já passou. Hoje é um presente que nós temos, o tempo presente. Esse presente do dia, hoje é dia 19, não é isso? Do dia 19 de novembro, de nós ressignificarmos aquilo que a gente falou, e daqui para frente a gente ter mais cuidado com aquilo que a gente vai falar, com aquilo que a gente vai dizer, que a gente possa pedir ao Senhor, nesta manhã, no horário que você estiver assistindo, meu irmão, sabe, esta sabedoria que vem do alto, né? Meus irmãos, crescer é difícil, não é verdade? Quando você começa a crescer, em qualquer situação, e principalmente no seu corpo, dói um músculo, dói uma coisa, mas ficar estagnado também dói, sabia? Ficar estagnado dói. A pessoa que olha assim para trás e não realizou nada, não fez nada, não é verdade? Não fez nada.
aquilo dói na pessoa. Então, meus irmãos, a gente deve escolher o quê? Eu quero crescer. Você quer crescer? Eu quero crescer na graça e na misericórdia do Senhor. Eu quero crescer cada vez mais sendo praticante desta palavra. Eu quero crescer cada vez mais para que eu possa ser um agente do Senhor na face da terra. E aqui fala mais na frente do 17, que fala sobre a sabedoria. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, depois calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras, e cheia de bons frutos. Aquele que está ligado na videira verdadeira, né, ele dá bons frutos. O galho que seca, ele é lançado fora, na verdade, lá em João 15, isso. E cheio de bons frutos. Não trata os outros pela aparência e é sincero. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Então, meus irmãos, nós estamos sendo convidados a mudar a nossa forma de falar, sabendo e reconhecendo que uma das grandes dificuldades que nós temos como seres humanos é domar, segurar a nossa língua. Na verdade, nós estamos sendo convidados por aquele que pode, sim, domar a nossa língua. Assim como nós fazemos com os cavalos, confesso a você que eu não montei cavalo, eu montei jumento, eu fazia isso com jumento, né? A gente fazia isso com jumento, pegava um cabresto no jumento e levava para onde a gente queria, na verdade. Mas Deus vai fazer isso conosco, só Ele pode fazer. Pela nossa capacidade, nada vai acontecer. Mas o Senhor, Ele quer que a gente seja constante em bondade. Glória a Deus por isso, amém? Vamos dar um amém? Constante em bondade. O que é ser bom, meu irmão? Abrace, estenda a mão, dê um copo d'água, tenha um olhar de compaixão, de misericórdia. Sabe, a gente não pode ter só empatia, a gente tem que ter compaixão. A empatia é uma coisa rasa ainda para o mundo que a gente vive hoje. A gente tem que ter compaixão, sabe? Então a gente tem que ter constante bondade, boas ações. Devemos sim fazer boas ações, porque o povo de Deus foi convidado para fazer boas ações. Hoje nós estávamos ali, né, fazendo uma ação que eu acho maravilhosa, distribuir água para as pessoas, comida para as pessoas, e ali estava pingando, chovendo, e as pessoas, vamos lá que a gente vai se molhar. A gente estava lá, glória a Deus que deu tudo certo, não choveu, né? Depois começou a chover, mas foi no tempo de Deus. A gente está procurando fazer boas ações, e aí a gente volta para a questão aqui da humildade. Seja humilde, não se sinta importante por isso, porque você está trabalhando para o Senhor. Eu não sou mais importante do que você, porque você não veio distribuir a quentinha, não. Cada um tem sua missão, cada um tem o seu tempo. Você pode chegar assim, se você não pode, Deus recebe o seu louvor da mesma forma. A humildade deve ser a mesma, a gente tem que manter a humildade, sabe? Então a gente tem que ter boas ações, praticar a humildade, ser amável, ter misericórdia e, sobretudo, os bons frutos. Onde estão os bons frutos? Onde estão os bons frutos? José tem uma parte que fala que era ramo, o ramo frutífero. José era um ramo frutífero, porque ele foi domado pelo Deus Todo-Poderoso. E assim como José, assim como Jó, que também se revoltou uma época com Deus, depois ele diz: bem sei que tudo pode, se nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nós também podemos recomeçar uma vida nova com o Senhor. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. E eu creio que o Senhor, Ele quer nos dar uma nova vida. Uma nova vida. Por falar em nova vida, está fazendo 30 anos que o bispo Macário faleceu. Essa semana eu vi lá uma foto dele dizendo que está fazendo 30 anos que ele faleceu. É um homem que nos ensinou muito, né? Cada segundo que passa é um milagre que não se repete. Rádio Federal, café espiritual. Eu ouvia muito café espiritual. Foi um homem que nos ensinou muito, né? Então, sabe, um homem que frutificou muito no Brasil, um homem que trouxe um avivamento no Brasil. Veio do Canadá, começou a
pregar lá na ABI, a Igreja Nova Vida começou na ABI, como outras igrejas começaram, falava um português muito ruim, mas depois foi aprendendo. Foi um homem que eu tive a oportunidade várias vezes de estar orando com ele lá na Nova Vida. Tinha uma reunião de oração, no mundo de oração, ia lá com a gente segunda-feira, estava lá com a Alice Jardim, aquele pessoal todo, um homem que me inspirou muito, sabe, que a gente via, né, que ele tinha amor pela igreja, pelo povo, apesar da dificuldade de falar, ele falava de uma forma maravilhosa, era um homem da palavra, né. Depois eu estava falando sobre o Tito Oscar, que ele escreveu esse livro, As Difíceis Tarefas da Vida. Eu confesso a você que eu não lembro nenhum dos tópicos, mas a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que uma das coisas mais difíceis que nós temos é controlar a nossa língua. Mas nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que pode nos ajudar a sermos pessoas melhores, se nós quisermos. E para crescer, meu irmão, dói. Ficar estagnado também vai doer. O que a gente quer para as nossas vidas? Eu quero crescer cada vez mais, e eu quero pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas que eu feri até hoje, com as minhas palavras. Isso é muito importante também, que a gente reconheça aonde a gente errou e a gente peça perdão. Me perdoa porque eu proferi uma palavra que não te abençoou. Senhor, me perdoa porque ao invés de ter sido um canal do Filho de Deus, teu canal, de ter sido seu embaixador, eu fui usado pelo inimigo para ferir as pessoas. Então, Senhor, me perdoa. Meus irmãos, meus amigos, me perdoem, porque se eu falei alguma coisa, não foi da minha vontade, porque a minha vontade é fazer a vontade do Senhor. Jesus mesmo falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e cada um de nós deve também ter esse querer. E é muito importante que nesse momento a gente peça perdão aos irmãos, a gente peça perdão a Deus, e a gente também possa se perdoar. A gente possa se perdoar, por quê? A palavra de Deus diz que não existe ninguém que possa controlar a sua língua. Se em algum momento a gente falhou, nós somos seres humanos. Nós não podemos nos conformar com este mundo. A palavra de Deus diz, não vos conformar com isso neste século, mas transformar a sua vida, né? Renove a sua vida pela palavra de Deus. Então é momento de nós orarmos agora e dizer, Senhor, eu quero deixar tudo para trás. E eu quero ser uma pessoa mais controlada. Eu quero ter o domínio próprio. E eu quero ter a minha língua controlada por ti. Assim como os homens levam navios para um lado e para o outro, como levam cavalos, jumentos e os animais para todos os lados, eu quero, Senhor, com muita humildade no meu coração, me render a ti. Que teu Santo Espírito ele venha me renovar, que eu volte ao primeiro amor, que eu comece a caminhar contigo, sabe, de uma forma mais firme, de uma forma mais humilde. Vem sobre a tua igreja, vem sobre o povo que está aqui, o povo que está nos assistindo através das redes sociais. Que nesse momento, meu irmão, você se coloque diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é capaz de mudar a tua história, Ele é capaz de resolver essa questão que muitas vezes a gente não consegue controlar. Mas tem um Deus que para Ele nada é impossível, nada para o Senhor é impossível. Sabe, é momento para nos colocarmos diante do Senhor com muita humildade nos nossos corações e dizer, Senhor, vem sobre mim. Vou pedir a pastora dela para estar aqui orando com cada um de nós, que a gente possa realmente reconhecer aonde eu errei, o que eu fiz. Meu irmão me perdoa, Senhor me perdoa, mas eu não quero ficar estagnado, eu quero crescer na tua graça, no teu conhecimento. Eu quero ser um mensageiro de Jesus na face da terra. A partir de hoje eu quero ter vida nova contigo, e eu vou fazer um propósito. Cada um de vocês que estão aqui, se puderem fazer isso, façam isso, sabe? O Senhor Ele quer mudar a nossa direção, Ele quer mudar as nossas vidas, Ele quer mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar. O Senhor quer mudar tudo para melhor, porque quando o Senhor entra nas nossas vidas, Ele muda para melhor. Amém? Fique de pé onde você está, pastora, por gentileza. Vem orar aqui para gente. Glória a Deus. Oh Pai querido, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor. E como nós iniciamos aqui, declarando, quero trazer à memória o que me dá esperança. Sim. E a nossa esperança é que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nesse dia tão maravilhoso, recebemos a instrução da tua palavra. E queremos realmente te pedir perdão, ó Pai. Perdoa quando tantas vezes abrimos a nossa boca insensatamente e falamos
salmista, que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis a Altíssimo. Essa é a nossa oração. Que o meditar, porque tudo começa no nosso coração. Às vezes a gente não fala, mas está guardado no coração. E é do coração do homem que procedem as fontes de vida, Jesus disse. É do nosso coração. Então, nosso coração precisa dessa conversão diária, todos os dias. Nós precisamos ir junto à fonte, nós precisamos ir ao Senhor, nós precisamos nos achegar com confiança junto ao trono da graça e recebemos graça e socorro para o tempo oportuno. E esse é um tempo oportuno, porque o mundo está requerendo de nós sabedoria. Sabedoria no falar, sabedoria no viver, sabedoria no conviver. Como disse o pastor Francisco, quantas vezes relacionamentos são rompidos, estremecidos, por causa de uma palavra maldita, dita fora de hora, dita de forma grosseira. Ah, Pai, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, e conduza-nos através do Teu Espírito Santo, ensinando. Nós queremos, ó Pai, nós queremos entender a Ti, queremos ter mais responsabilidade, entendimento de que, às vezes, uma palavra fere mais do que até uma agressão, um tapa, e mata, porque palavras são sementes. Nós possamos assumir esse compromisso contigo, Pai. Somos o Teu povo separado, povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós fomos criados para o louvor da Tua glória, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo, não apenas quando estamos aqui reunidos, mas no nosso viver diário. No nosso viver diário, tomemos o compromisso de honrarmos a Ti, de fazermos escolhas que honrem e glorifiquem o Teu nome, de sermos mais encorajadores e menos críticos, mais positivos, a gente possa não dar lugar a esse viés de negatividade, como o pastor falou aqui no domingo, daquela mãe ensinando a criança, com tanta oportunidade dela ver as maravilhas que existem no mundo, ensinando a ver as coisas erradas. Vamos procurar, não, queridos. Não vamos dar lugar a esse viés de negatividade, não, porque o meditar, então, começa no nosso coração. O meditar do nosso coração e as palavras da minha boca, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de amargura, de ressentimentos, de, endurecimentos, Senhor, nós queremos que o nosso coração esteja cheio de esperança. A esperança do porvir, de saber que há um destino eterno, em saber que há uma vida eterna, em saber, Deus querido, como Paulo vai dizer, pensa nas coisas do alto. Quando a gente para pensar nas coisas do alto, deixar o nosso coração ser cheio de esperança, consequentemente, a nossa fala será uma fala positiva, será uma fala de esperança, será uma fala que vai encorajar, que vai agregar, que vai edificar. Então, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. E essa é a nossa oração nessa manhã. E meditar. Quando o pastor Francisco pregava, veio esse versículo no meu coração, que meditar no meu coração. Então começa no nosso coração. Que o nosso coração nessa manhã nós possamos renunciar a toda semente de amargura, toda raiz de amargura, todo ressentimento, todo rancor, toda inveja, todo orgulho, Senhor, toda vaidade, todo olhar soberbo, toda altivez, toda dureza, Senhor. Porque nós somos responsáveis, Pai de amor. Nós ouvimos aqui no início desse ano dias melhores. Então, dias melhores são construídos com palavras melhores, sementes que lançamos. Mas isso começa no nosso coração. Cada um de nós é responsável por construir
dias melhores. Amém. Que nós possamos, ó Pai, saber que o Senhor deseja. Amém. Nós temos um Deus favorável a nós. Glória a Deus. Nós temos um Deus que é por Glória a nós. Deus. Agora, é preciso, porque o Senhor nos chamou a uma parceria. É preciso Verdade. que nós tenhamos essa disposição também de nos rendermos diariamente, de tomarmos posse do autocontrole que o Espírito Santo de Deus nos dá, de termos responsabilidade com o que está saindo da nossa boca, Amém. porque nós somos instrumentos de Deus, nós somos chamados a ser sal e a sermos luz. Então, que nós possamos, ó Pai, glorificar o teu nome, que o meditar do nosso coração Muito obrigado, Senhor. e as palavras da nossa boca Oh, sejam Senhor. agradáveis, porque em primeiro lugar o nosso compromisso, Sim. a nossa aliança, a nossa obediência, a nossa submissão, Amém. nossa rendição é a Ti, Aleluia. é para Ti, Obrigado, Senhor. na dimensão da cruz, em primeiro lugar para Ti, e automaticamente, Senhor, será também nos nossos relacionamentos. Que o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam agradáveis a Ti, que honrem a Ti. Esse é o nosso louvor, essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração. Para a Tua honra e para a Tua glória oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti, sobre a sua casa, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana Amém. abençoada, guardada Amém. pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória.